Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro, Política Social, Fundamentos e História. Antes de iniciarmos a leitura, você é muito bem-vindo ao canal Serviço Social Audiobook. Se inscreva, curta, compartilha, comenta. Eu me chamo Suelen Dantas e sou estudante de Serviço Social. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 desse livro, tá bom? Aqui, capítulo 1, elas vão falar sobre a política social e método. Vamos lá. Iniciamos esta obra com um debate sobre a questão do método e as abordagens corretas da política social, já que consideramos importante esclarecer o caminho a partir do qual vamos quebrar os ovos para fazer o omelete. Melhor dizendo, nosso mirante de análise. Isso porque as concepções da política social supõem sempre uma perspectiva teórico-metodológica, o que, por seu turno, tem relações com perspectivas políticas e visões sociais de mundo. Toda análise de processos e relações sociais, na verdade, é impregnada de política e disputa de projetos societários, apesar de algumas perspectivas analíticas, como veremos, propugnarem de variadas formas o mito da neutralidade científica. O processo social que está em nosso foco de análise, a política social, é revelador da interação de um conjunto muito rico de determinações econômicas, políticas e culturais, no mesmo passo em que é coberto pelo véu ideológico do mundo da pseudoconcreticidade. Aquele que, segundo Kozik, precisa ser destruído para que possamos ir além das suas manifestações fenomênicas, para em seguida reconstruí-lo no nível do pensamento com toda a sua riqueza. Tanto que muitas vezes o debate sobre a política social torna-se fortemente descritivo, com um volume excessivo de dados técnicos, os quais evidentemente não falam por si, requisitam a análise exaustiva de suas causas e inter-relações e das razões econômico-políticas subjacentes aos dados. Esse é um procedimento que, a miúde, despolitiza a questão, transferindo-a para uma dimensão instrumental e técnica e esvaziando-a das tensões políticas e societárias que marcam a formulação e a cobertura das políticas sociais. De outro ângulo, e tão empobrecido quanto o primeiro, encontram-se perspectivas prescritas. Discute-se não só a política social como ela é, parafraseando Nelson Rodrigues em A Vida Como Ela É, mas como ela deve ser, sobrepondo-se o projeto do pesquisador à análise da realidade. Com isso, inviabiliza-se o conhecimento mais aprofundado da política social, bem como a formulação de estratégias consistentes por parte dos sujeitos políticos envolvidos. O superdimensionamento analítico unilateral das determinações econômicas ou políticas também tem sido recorrente nas discussões sobre o tema, bem como a formulação de classificações, modelos e tipos ideais, propondo-se inúmeras tipologias de política social a partir da análise de experiências históricas comparadas. Neste trabalho, a política social será abordada a partir da perspectiva crítico-dialética, tal como já vimos enunciando e iremos desenvolver melhor no último item deste capítulo. A maior contribuição da tradição marxista para uma abordagem da política social e dos projetos sociais de uma maneira geral, ou de uma reconstrução dessa categoria inscrita na realidade socio-histórica, é exatamente a sua perspectiva metodológica, com o que concordamos com Lucas quando nos diz: o marxismo ortodoxo não significa, pois, uma adesão sem crítica aos resultados da pesquisa de Marx. Não significa uma fé numa ou noutra tese, nem a exegese de um livro sagrado. A ortodoxia em matéria de marxismo refere-se, pelo contrário, e exclusivamente ao método. Esta tem a potencialidade de evitar abordagens unilaterais, monocausais, idealistas, funcionalistas e ahistóricas. Antes de prosseguir neste argumento, contudo,
faz-se necessário tematizar crítica e brevemente os limites do empiricismo, funcionalismo e do idealismo, como grandes matrizes do pensamento social, procurando apontar suas implicações para a análise da política social. Ponto 1. A perspectiva funcionalista. Façamos uma vista aos principais argumentos de Émile Durkheim em suas conhecidas regras do método sociológico, inicialmente publicadas em 1895, de onde podemos inferir suas orientações metodológicas centrais, que são as principais expressões da perspectiva segundo o qual o objeto se sobrepõe ao sujeito. O chamado pai da sociologia inicia seu texto clássico com uma espécie de manifesto contra o vulgo e o senso comum, afirmando que o objetivo de toda ciência é descobrir e toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões formadas. Até aí estamos inteiramente de acordo com o autor, mas vejamos como ele propõe chegar a tais descobertas. Sua proposta metodológica é a de tratar os processos sociais como fatos sociais, ou seja, como coisas que não se equiparam à natureza, mas que devem ser analisadas a partir de procedimentos semelhantes. Já respondendo às acusações de ter retirado os sujeitos do processo de conhecimento, diz Durkheim: é coisa todo o objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira natural. Tudo aquilo de que não podemos formular uma noção adequada por simples processo de análise mental. Tudo que o espírito não pode chegar a compreender, senão sob a condição de sair de si mesmo, por meio da observação e da experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessíveis para os menos visíveis e mais profundos. Para desencadear esse processo de conhecimento, o autor propõe um conjunto de regras intelectivas e que constituem o seu método, com forte inspiração na tradição empirista de Bacon e no positivismo de Comte. O sujeito que pesquisa deve se colocar diante de seu objeto numa perspectiva de exterioridade, tal como os físicos, químicos e biólogos, quando se aventuram diante de seus domínios científicos, ou seja, deixando em suspensão todas as pré-noções. Os fatos sociais possuem uma natureza exterior e coletiva, melhor dizendo, sua sede é a sociedade e não os indivíduos. Ou sua sede é a sociedade e não os indivíduos. Eles podem ser reconhecidos exatamente por possuírem a particularidade de exercer influência coercitiva sobre as consciências individuais e por sua rigidez quanto ao processo de transformação. Quando a natureza coercitiva dos fatos sociais deixa de ser sentida, o fato tornou-se um hábito. A educação, por exemplo, é uma instituição central por meio da qual são formados os indivíduos e transmitidos os hábitos. O fato social, assim, é distinto de suas repercussões individuais, cabendo desencadear procedimentos metodológicos para desprender o fato social de toda contaminação, a fim de observá-lo em estado de pureza. Cabe à pesquisa social, portanto, estudar a gênese e o funcionamento das instituições sociais, apropriando-se da sua realidade objetiva por meio da observação, da descrição, da comparação, fugindo a um movimento que vai das ideias para as coisas, em que o fato comparece apenas para confirmar ou infirmar ideias, impregnado de pré-noções ideológicas que, segundo o autor, desfiguram o verdadeiro aspecto das coisas. Trata-se de considerar os fenômenos sociais em si mesmos, destacados dos indivíduos conscientes que formulam representações a seu respeito. É necessário estudá-los de fora como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que se apresentam a nós. As características de constância e regularidade dos fatos sociais são sinais da sua objetividade e de que o fato social não pode ser modificado por um simples decreto de vontade. Os fatos sociais, dessa forma, plasmam as ações individuais e o pesquisador se conforma à natureza que apresentam. Desse modo, Durkheim
reafirma a necessidade de afastar sistematicamente todas as pré-noções, dando lugar à razão, à explicação pelo entendimento e não pelo sentimento. Então, como aprender os fatos sociais desde essa perspectiva? Há que tomar como objeto um grupo de fenômenos definidos por suas características exteriores comuns, chegando a uma definição prévia, circunscrevendo o objeto. São características superficiais, mas que se ligam às propriedades fundamentais das coisas, são pontos de partida. A partir daí, que também é o solo das representações do senso comum, como admite o sociólogo, buscam-se pontos fixos de apoio e as regularizações do objeto. Durkheim opera uma distinção entre fenômenos, fatos sociais, normais e patológicos, os que são como deviam ser e os que deviam ser diferentes. É interessante notar como cai em contradição flagrante, como fugir às pré-noções nesses termos. Eu vou ler novamente. É interessante notar como cai em contradição flagrante. Como fugir às pré-noções nesses termos? Ele tenta resolver o problema da objetividade, apontando que o pesquisador observa os fatos, não os julga. Então, qual seria o critério para a distinção sugerida? Para ele, seguindo os critérios da biologia para a classificação das espécies, são normais os fatos que apresentam formas mais gerais numa determinada fase de seu desenvolvimento e são mórbidas ou patológicas as exceções à regra. Tais características devem ser submetidas à prova, à verificação, bem como à comparação com suas formas passadas, para que se possa chegar a uma caracterização precisa de sua condição normal ou patológica. Chega-se assim aos tipos sociais, Chega-se assim aos típicos sociais, definições de espécies, fatos sociais, que congregam determinadas características relevantes num processo que ele domina de morfologia social e que parte dos tipos mais simples como a horda, o protoplasma social, onde existe apenas a solidariedade mecânica, tipos que ainda não viveram processos de segmentação e diferenciação e são a base natural de toda classificação para os mais complexos. A divisão social do trabalho e a progressiva coesão social por meio da solidariedade orgânica às instituições e corporações. Para Durkheim, as sociedades são combinações diferentes de uma única sociedade original e existem espécies sociais pela mesma razão pela qual existem espécies em biologia. E como explicar os fatos sociais nessa perspectiva? Durkheim propõe conhecer o funcionamento dos fenômenos sociais, buscando as causas que o produzem e suas funções, o resultado socialmente útil que desempenham. Em suas palavras, o que é preciso determinar é se há correspondência entre o fato considerado e as necessidades gerais do organismo social, e em que consiste esta correspondência, sem se preocupar em saber se ela é intencional ou não. Todas essas questões de intenção são, além do mais, muito subjetivas para serem tratadas cientificamente. Portanto, para Durkheim, é na natureza da própria sociedade que se deve buscar a explicação da vida social, partindo do suposto de que nesta o todo não é igual à soma das partes, mas constitui um sistema com características próprias, cujo movimento ultrapassa os estados de consciência dos indivíduos e se explica em função das condições do corpo social no seu conjunto. As causas dos fatos sociais são, portanto, encontradas entre os fatos sociais anteriores e sua função está relacionada a um fim social e nunca aos estados de consciência individuais. A origem de um fato social deve ser buscada por meio social interno, visto aqui como um organismo social composto por coisas e pessoas, sendo estas últimas o fator ativo. Cabe ao pesquisador descobrir as propriedades desse meio social fundamental para o entendimento da evolução coletiva e que alteram o curso dos fenômenos sociais.
ponderando acerca da relação do passado com o presente. Durkheim afirma que os períodos históricos não se engendram em etapas contínuas. O método das variações concomitantes é o instrumento central dos pesquisadores para a análise dos fatos sociais, em que consiste, a partir da observação de um número significativo de provas, casos variados, observar concomitâncias e variações, estabelecer metódica e rigorosamente correlações que levem às leis que revelam o desenvolvimento integral da espécie social em foco. Conclui o autor que, para alcançar a objetividade científica, cabe despir-se da roupagem filosófica e ser independente em relação às doutrinas da prática, o individualismo, o comunismo e o socialismo. A proposta não é reformar os fatos sociais, mas expressá-los, considerando que não são senão as experiências metódicas que, pelo contrário, podem arrancar às coisas seu segredo. É evidente que o trabalho de Durkheim é repleto de seu tempo de Belle Époque, de revolução tecnológica e da ode ao caminho de Galileu e às ciências naturais, de transferência mecânica da teoria da evolução das espécies de Darwin para a análise do social, donde decorrem as analogias organicistas com a filosofia do corpo, com a fisiologia do corpo humano, tão fortes no pensamento social do período. Contudo, a influência dessa forma de pensar perdura até os dias de hoje no campo do pensamento social e em tempos neoliberais talvez estejamos vivendo um certo revival. Exemplo disso é o resgate da ideia durkheimiana de anomia para a explicação das transformações contemporâneas, que seriam uma espécie de condição mórbida e patológica geral da sociedade, marcada pela desagregação e pelo desequilíbrio social, manifesto pela incapacidade da sociedade de exercer sua ação sobre os indivíduos, levando a difusão e conflitos. No estado de anomia, há uma espécie de curto-circuito no contato entre os órgãos que compõem o organismo social, bem como um afrouxamento das normas sociais. Trata-se na atualidade de um resgate dessa perspectiva analítica para descrever a desorganização do capitalismo contemporâneo, a nova questão social e os também novos formatos e coberturas da política social diante da crise do modelo anterior de regulamentação e de consciência coletiva, no contexto do colapso das instituições que harmonizavam a sociedade, em especial da relação salarial. Daí, a necessidade urgente de realizar a crítica dessa perspectiva, apontando os limites de suas soluções metodológicas que têm implicações para o desvelamento dos processos sociais. Com o apoio de Lowe, vemos que o positivismo é marcado por alguns axiomas à sociedade. Com o apoio de Lowe, vemos que o positivismo é marcado por alguns axiomas. 2 pontos. A sociedade é regida por leis naturais, pode ser estudada pelos mesmos métodos e processos das ciências da natureza e deve ser estudada de forma objetiva e neutra. A sociologia nitidamente positivista de Durkheim incorpora essas 3 dimensões, o que o leva a conclusões conservadoras, a exemplo de apontar a desigualdade social como uma lei natural e imutável e as revoluções como algo tão impossível quanto os milagres. Assim, só é possível lidar com a inevitável divisão social e técnica do trabalho e com os problemas daí decorrentes a partir do desenvolvimento de corporações e instituições que teriam a função de coesão social, evitando o estado de anomia, donde pode inferir o lugar da política social. Segundo a consistente crítica de Lowe, a distinção entre o normal e o patológico configurou uma estratégia nada neutra de legitimação e de apresentação dos conflitos de classe como um estado mórbido do corpo social.
no qual um órgão social, a classe operária, teria a equivocada pretensão de erguer uma sociedade superior, negando a verdade elementar. Segundo Durkheim, da impossibilidade de um órgão se sobrepor aos demais que compõem naturalmente o organismo social. A visão dos fatos sociais como coisas cuja natureza não se modifica pela vontade. Pela vontade justifica, ao fim e ao cabo, a ordem burguesa, ao naturalizar sua dinâmica, homogeneizando os domínios científicos das ciências naturais e sociais. Ainda que o objeto das ciências sociais seja repleto de política e as visões de mundo sejam um elemento constitutivo do ponto de vista do pesquisador, Durkheim oferece uma solução impossível, próxima à solução de Adam Smith para o problema da concorrência entre os capitalistas, o apelo aos sentimentos morais. Durkheim propõe sinceramente o sangue frio do pesquisador, a oposição às paixões, a serenidade às preocupações sistemáticas. Trata-se, evidentemente, tanto quanto a solução schmittiana para explicar o mercado como um elemento de coerção social em contexto de intensa concorrência, de uma grande mistificação. Vejamos o que nos diz Lowe. Liberar-se por um esforço de objetividade das pressuposições éticas, sociais ou políticas fundamentais de seu próprio pensamento é uma façanha que faz pensar irresistivelmente na célebre história do Barão de Munchausen. Eu acho que é isso. Munchausen. O ex-herói picaresco que consegue, através de um golpe genial, escapar do pântano onde ele e seu cavalo estavam sendo tragados, ou ao puxar a si próprio pelos cabelos. Os que pretendem ser sinceramente seres objetivos são simplesmente aqueles nos quais as pressuposições estão mais profundamente enraizadas. Para se liberar desses preconceitos, é necessário, antes de tudo, reconhecê-lo como tais. Ora, a sua principal característica é que eles não são considerados como tais, mas como verdades evidentes, incontestáveis e indiscutíveis. Acerca das regras intelectivas, a crítica que se pode fazer é que suas descobertas, apesar de relevantes no caso do próprio autor, e basta ler com atenção seus estudos sobre o suicídio, as formas elementares da vida religiosa e da divisão social do trabalho, tenderão a certa superficialidade. Se a realidade é o ponto de partida do processo de conhecimento, a descrição de processos e sua classificação poderão levar a uma representação caótica do todo e não à apreensão de sua lógica interna. Ponto 2. A influência do idealismo. Agora é o momento de tratar o universo do idealismo, ou seja, aquela perspectiva metodológica segundo a qual o sujeito se sobrepõe ao objeto. Trata-se aqui de uma forma de interpretar e pensar a sociedade superdimensionando o papel do sujeito, o qual concebe a realidade como resultado do pensamento, desconsiderando as condições e determinações objetivas. Aqui, o diálogo se faz com a filosofia clássica alemã, em especial com Kant e Hegel, cujas reflexões estimularam em parte essa visão. Por que em parte? Marx também bebeu da fonte da filosofia clássica alemã, especialmente de Hegel, participando diretamente do chamado hegelianismo de esquerda, mas travou um intenso combate ao idealismo. Segundo Kant, que buscava desvelar os limites formais do conhecimento, a razão é intelecção, entendimento. Para ele, é possível conhecer a realidade nas suas manifestações e expressões, o que dá pernas às reflexões funcionalistas e a aproximações com as ciências de natureza anteriormente tratadas. Mas a essência última do ser é incognoscível. Como não se pode conhecer a coisa em si, o conhecimento é sempre relativo e produto racional do sujeito que conhece, quando este submete sensações e experiências aos esquemas e regras a priorísticas do pensamento, a razão teórica. Por sua vez, Hegel
mantém um diálogo crítico com Kant, afirmando que a leitura kantiana teria sentido caso a razão fosse apenas entendimento. Para Hegel, o entendimento é positivo, parte da existência factual do ser e fixa suas determinações. Já a razão é negativa, ela dissolve as determinações fixadas pelo entendimento no movimento do ser, que aparece como um processo, de forma que o ser é permeável pela razão, diferente do que pensava Kant. É possível conhecer a coisa porque ela é movimento dialético. Daí, certamente, derivaram as descobertas marxianas, que avançaram nessa linha de argumentação, superando o mestre. Houve um determinado segmento do pensamento social derivado dessas reflexões clássicas, com ênfase em Kant. O historicismo alemão neocantiano do século XIX, de Dilthey e Rickert, que distinguia dois tipos de ciência: as da natureza, que buscam causalidades para fazer previsões, em que há uma relação de exterioridade entre sujeito e objeto e se busca obter explicações, leis e conexões, e as do espírito, voltadas para a história, a cultura e a sociedade, em que o essencial não são as causalidades, mas as motivações que produzem os movimentos dos sujeitos, as descrições qualitativas dos tipos e formas fundamentais da vida do espírito. Aqui não há relação de exterioridade nem preocupação com a explicação. O sujeito faz parte do processo que precisa ser compreendido. Não se trata de explicar os fatos e suas causas, mas de compreender o sentido dos processos vivos da experiência humana. Essa perspectiva, a sociologia compreensiva, será a marca do pensamento de um autor cuja influência no debate contemporâneo é fundamental, Max Weber. Seu trabalho realiza uma aproximação dos processos sociais a partir da compreensão das intencionalidades e ações dos sujeitos que se sobrepõem às condições objetivas que as circunscrevem. Nesse sentido, as preocupações weberianas estarão voltadas para a captação da relação de sentido da ação humana. Para ele, conhecer um fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou ações que o configuram e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações. Mas a análise do sentido dos comportamentos humanos submete-se à prova, à validação objetiva. Observemos melhor a perspectiva metodológica de Weber. Segundo Lowe, Weber tem uma singularidade e há de fazer uma combinação sui generis de temas historicistas e positivistas, apesar da problemática claramente antipositivista do historicismo alemão. Contudo, do ponto de vista da relação entre visão social de mundo e ciência, Weber postulou a neutralidade axiológica das ciências sociais. Do que se trata? Ele enfrentou a problemática da relação entre valores e ciência num momento histórico diferente de Durkheim, cuja solução já conhecemos. Ao contrário de Durkheim, ele reconhece essa relação, mas os valores aqui não estão relacionados aos projetos societários, às classes sociais, mas às culturas, nações e religiões. São os valores que permitem selecionar, no caos infinito dos fenômenos sociais, aquilo que é significativo. Para Weber, a vida cultural e os fenômenos sociais existem sempre relacionados aos pontos de vista, que são as condições indispensáveis para lhes atribuir significado e relevância. Os valores orientam a escolha do objeto, a direção da investigação empírica, aquilo que é importante e acessório, o aparelho conceitual utilizado e a problemática de pesquisa e questões que se colocam ou não à realidade. Afinado com o historicismo alemão, Weber critica a transposição da lógica das ciências naturais para as ciências sociais, e nessa linha, a problemática weberiana é totalmente antipositivista. Contudo, se os valores orientam a eleição das questões, Weber postula a necessidade da neutralidade axiológica quando do encaminhamento das respostas.
Elas devem ser neutras, já que a pesquisa deve caminhar por regras objetivas e universais. Os pressupostos da pesquisa são subjetivos, mas os resultados devem ser válidos e objetivamente aceitáveis. Na esfera das ciências sociais, uma demonstração científica metodicamente correta, que pretende ter atingido seu objetivo, deve poder ser reconhecida como exata da mesma maneira por um chinês. Dessa premissa decorre o imperativo categórico da separação rigorosa entre fatos e valores, presente também em Weber, que afirmava que a interferência dos valores impede a compreensão integral dos fatos e que os dados não podem ser pedestais para os julgamentos de valor. Em que pese a coerência lógica de Weber, o vínculo entre conhecimento e valores não é apenas lógico, mas social e estrutural, inscrito na realidade na medida em que os fatos se relacionam com as opções práticas e políticas das classes e seus segmentos, e os valores influenciam a atividade cognitiva como um todo. O conjunto da pesquisa e não apenas a definição do problema. A resposta é largamente determinada pela formulação da questão. No entanto, a obra de Weber, como já referimos, possui também uma dimensão historicista, cujas proposições metodológicas incorporam as seguintes dimensões. Todos os fenômenos culturais e sociais são históricos. Os fatos naturais e os históricos não se assemelham, e o objeto e o sujeito estão imersos na história, com o que se identificam, o que produz uma unidade inseparável entre julgamento de fato e de valor, recaindo-se num relativismo absoluto, no qual todas as interpretações são verdadeiras, porém limitadas e relativas a um ponto de vista. Nessa perspectiva, o grande esforço do pensamento é o de encontrar um conhecimento social universalmente válido. Essa ambiguidade entre positivismo e historicismo é o que confere originalidade a Weber e uma espécie de circulação em territórios que, a rigor, o recusariam. A exemplo da sociologia conservadora americana de forte matiz positivista, Parson, e a sociologia crítica do conhecimento, Marin, Lucien, Goldin. Para operar o processo de conhecimento a partir dessa ambiguidade, Weber desenvolve a metodologia do tipo ideal, cujo lugar no processo de conhecimento é exclusivamente heurístico, mas que constitui o significado do fenômeno cultural para o sujeito que pesquisa. Segundo Trachtenberg, o tipo ideal de Weber não se identifica com a conceituação generalizadora das ciências naturais, em que uniformidades e regularidades observadas no fenômeno da mesma classe, espécie, são comparadas visando identificar características gerais e fatos que se desviam da regra, a exemplo da proposição metodológica de Durkheim. O tipo ideal descreve o movimento normativamente ideal de uma ação racionalmente dirigida a um fim, orientada a um objetivo e por valores claros, com coerência lógica entre meio e fins, o qual é contrastado com a realidade, permitindo situar os fenômenos sociais em sua relatividade em relação ao tipo ideal. Um sistema compreensivo de conceitos, o que permite formular na sequência hipóteses explicativas. O tipo ideal não existe na realidade, que é fluida, ou seja, não se concentra na realidade o tipo puro, de modo que ela não pode ser classificada de forma rígida. Segundo Trachtenberg, o trabalho weberiano dedicou-se no contexto do tenso final do século XIX e início do século XX, com um forte movimento operário socialista presente, a opor a descoberta marxiana de um fator econômico como determinante do ser social. Outros fatores, principalmente o ambiente cultural, como que imprime sentido à ação humana. Exemplos são seus trabalhos sobre sociologia das religiões, especialmente o clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, segundo o qual o capitalismo moderno não seria possível sem a mudança espiritual básica operada pela reforma protestante, com sua tendência específica para o racionalismo econômico.
especialmente no calvinismo, embora ele não considere o capitalismo como mera consequência desse processo, mas como uma moldagem qualitativa do ethos capitalista, o que constituiu uma descoberta importante. Do ponto de vista do debate que realizamos neste livro, como o precurso weberiano influencia a tematização da política social? Além de sua perspectiva metodológica, que implica a construção ideal de tipos, o que muito tem influenciado o debate e a pesquisa comparada de padrões de proteção social, suas investigações sobre os assuntos econômicos e políticos também estão presentes no debate. Exemplo disso são seus estudos sobre a constituição de autoridade e legitimidade que constituem o Estado, uma comunidade humana que pretende o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território, para o que precisa ter uma autoridade legitimamente constituída. A partir daí, no seu também clássico As Três Formas de Dominação Legítima, Weber desdobra os tipos de autoridade: racional, legal, tradicional e a carismática, cada uma das quais correspondendo a determinado formato das relações entre Estado e sociedade, com seus critérios de justiça e corpo administrativo. Daí advém sua importante discussão acerca da burocracia e do patriarcalismo. A política social seria um mecanismo institucional, típico da racionalidade legal contemporânea. Ponto 3. A contribuição da tradição marxista. Passemos agora a observar as potencialidades metodológicas da teoria social de Marx e do marxismo contemporâneo para a abordagem da política social. A nosso ver, o método crítico-dialético traz uma solução complexa e inovadora do ponto de vista da relação sujeito-objeto, uma perspectiva relacional que foge ao empirismo positivista e funcionalista e ao idealismo culturalista. A análise das políticas sociais como processo e resultado das relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil no âmbito dos conflitos e luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo, recusa a utilização de enfoques restritos ou unilaterais, comumente presentes para explicar sua emergência, funções ou implicações. As análises pluralistas, por exemplo, habituadas ao racionalismo tecnocrático fortemente inspirado em Weber, na maioria das vezes limita-se a discutir sua eficiência e eficácia na resolução de problemas sociais, sem questionar sua impossibilidade de assegurar justiça social e equidade no capitalismo. Tal abordagem não consegue ir além da demonstração da conquista dos direitos na sociedade burguesa, sob a égide da expansão das políticas sociais. Em outro campo analítico, desde as análises de Marx sobre a legislação fabril inglesa até as produções mais recentes no campo marxista, sobretudo a partir dos anos 1970, problematiza-se o surgimento e o desenvolvimento das políticas sociais no contexto da acumulação capitalista e da luta de classes, com a perspectiva de demonstrar seus limites e possibilidades na produção do bem-estar nas sociedades capitalistas. Esse campo, contudo, não é homogêneo, e alguns autores dessa tradição teórica também registram as análises das políticas sociais a explicações unilaterais e empobrecidas. Afinal, sabemos que houve momentos históricos de invasão positivista na tradição marxista, a exemplo de suas fronteiras com o positivismo, o estruturalismo, e com outras tradições teóricas, resultando em formulações ecléticas. São exemplos de análises unilaterais no campo da política social, aquelas que situam a emergência de políticas sociais como iniciativas exclusivas do Estado para responder a demandas da sociedade e garantir hegemonia, ou, em outro extremo, explicam sua
existência exclusivamente como decorrência da luta e pressão da classe trabalhadora. Em ambas predomina uma visão do Estado como esfera pacífica, desprovido de interesses e lutas de classe. Também são exemplares nessa direção as abordagens que, ao estudar os efeitos das políticas sociais, as compreendem apenas como funcionais à acumulação capitalista, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Pelo ângulo econômico, as políticas sociais assumem a função de reduzir os custos da reprodução da força de trabalho e elevar a produtividade, bem como manter elevados níveis de demanda e consumo em épocas de crise. Pelo ângulo político, as políticas sociais são vistas como mecanismos de cooptação e legitimação da ordem capitalista, pela via da adesão dos trabalhadores ao sistema. Esses enfoques não são em si equivocados, pois as políticas sociais assumem de fato essas configurações, mas são insuficientes e unilaterais, porque não exploram suficientemente as contradições inerentes aos processos sociais e, em consequência, não reconhecem que as políticas sociais podem ser centrais na agenda de lutas dos trabalhadores e no cotidiano de suas vidas, quando conseguem garantir ganhos para os trabalhadores e impor limites aos ganhos do capital. Marx, ao analisar as primeiras legislações fabris da Inglaterra no século XIX, reconheceu que essas legislações sociais, ao impor limites ao capital, representaram uma vitória da economia política do trabalho. Tal reconhecimento não pode induzir a uma mistificação das políticas sociais, que, ademais, não constituíram um processo social detidamente analisado por ele, por não estar generalizado no seu tempo. Contudo, pode-se considerar o capítulo de O Capital sobre a jornada de trabalho e a legislação fabril como de fundamental importância para a apreensão desse tema. A análise marxiana mostrou claramente a impotência das legislações fabris na superação da ordem burguesa, mas revelou seu caráter contraditório, suas multicausalidades e multifuncionalidade. A investigação sobre o enfoque do método da crítica da economia política proposto por Marx consiste, portanto, em situar e analisar os fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo de produção e reprodução, determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade como recurso heurístico e inseridos na totalidade concreta, a sociedade burguesa. Como reconheceu Lenin, Marx não nos deu uma lógica, mas a lógica do capital, ou seja, a condição histórica e social da política social deve ser extraída do movimento da sociedade burguesa. Nessa perspectiva que é crítica, histórica e ontológica, o sujeito que quer conhecer não apenas descreve, mapeia ou retrata. Esse é um trabalho pré-teórico importante, mas o central nessa linha de análise é que o sujeito procura reproduzir idealmente o movimento do objeto, extrai do objeto as suas características e determinações, reconstruindo-o no nível do pensamento como um conjunto rico de determinações que vão além das suas sugestões imediatas. As consequências dessa perspectiva para a relação sujeito-objeto são as seguintes. Esse é um sujeito ativo, inquieto, que indaga o objeto, procurando extrair o que se passa nele, seu movimento real. Sujeito e objeto são historicamente situados e em relação, considerando a particularidade das relações sociais como objeto, de forma que não há nenhuma perspectiva de neutralidade e a condição para uma aproximação mais profunda em relação ao movimento essencial do objeto é exatamente o reconhecimento dessa determinação das visões sociais de mundo que impregnam sujeito e objeto. O método, na perspectiva marxiana, não se confunde com técnicas ou regras intelectivas, como as que analisamos nos itens anteriores. É uma relação entre sujeito e objeto que permite ao sujeito aproximar-se e apropriar-se das características do objeto. Nessa perspectiva, o conhecimento não é absoluto, mas é possível aprender as múltiplas determinações dos processos sociais historicamente situados, porque o ser social se objetiva, a sociabilidade é objetivação.
Contudo, a sociabilidade burguesa se objetiva de forma fetichista nas formas econômicas e relações sociais, com o que se torna decisivo não sucumbirmos à ilusão social assim produzida para podermos entrever a essência por detrás dessa ilusão. A investigação marxista caracteriza-se assim por não se deixar enganar por aspectos e semelhanças superficiais presentes nos fatos, procurando chegar à essência do fenômeno. É nessa perspectiva que se situa a análise das políticas sociais neste trabalho. Estas não podem ser percebidas apenas em sua expressão fenomênica. Buscamos captar o seu movimento essencial na sociedade burguesa, desde suas origens até os dias de hoje. Para realizar esse percurso metodológico, fugindo a definições e buscando determinações, é preciso aprender que o fenômeno indica a essência e ao mesmo tempo a esconde, pois a essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo parcial ou sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno aparentemente indica algo que não é ele mesmo e vive graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente, ela é mediata ao fenômeno e se manifesta em algo diferente daquilo que é. Contudo, a essência se manifesta no fenômeno e, por isso, o fenômeno revela a essência. Desse modo, as políticas sociais não podem ser analisadas somente a partir de sua expressão imediata, como fato social isolado. Ao contrário, devem ser situadas como expressão contraditória da realidade, que é a única dialética do fenômeno e da essência. Para abordar as políticas sociais em sua complexidade histórico-estrutural, supõe-se que existe algo suscetível de ser conhecido como estrutura do fenômeno, como essência do fenômeno, e que existe uma verdade oculta nas manifestações primeiras dos fenômenos. A existência do real e as formas fenomênicas da realidade são diferentes e muitas vezes absolutamente contraditórias em relação à lógica interna do fenômeno interna do fenômeno, seu núcleo essencial. Os fenômenos que povoam o cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, com sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência, assumindo o aspecto independente e natural, e constituem o que Kozik denomina pseudoconcreticidade. A análise fenomênica da realidade, que não chega à sua essência, pertence a este mundo da pseudoconcreticidade, meu Deus, e se limita à descrição e compreensão do mundo dos fenômenos externos que se desenvolvem na superfície dos processos essenciais, do mundo do tráfico e da manipulação, praxis fetichizada dos homens, do mundo das representações comuns, projeções dos fenômenos externos na consciência dos homens e do mundo dos objetos fixados, que dão a impressão de ser condições naturais e não são reconhecidos como ação dos homens. Assim, descobrir a essência dos fenômenos na perspectiva crítico-dialética pressupõe situá-los na realidade social sob o ponto de vista da totalidade concreta, que, antes de tudo, significa que cada fenômeno pode ser apreendido como um momento da totalidade. Um fenômeno social é um fato histórico na medida em que é examinado como momento de um determinado todo e desempenha uma função dupla. Definir a si mesmo e definir o todo, ser ao mesmo tempo produtor e produto, conquistar o próprio significado e ao mesmo tempo conferir sentido a algo mais. Nesse sentido, todo fenômeno social analisado, e aqui se inserem as políticas sociais como processos sociais inscritos na sociedade burguesa, deve ser compreendido em sua múltipla causalidade, bem como em sua múltipla funcionalidade no âmbito da totalidade concreta, como princípio estruturante da realidade. A totalidade concreta é um complexo constituído de complexos que se articulam. É um campo contraditório de forças que dá vida e movimento a essa totalidade e uma dimensão de processo, com o que se incorpora a dimensão fáustica da negação.
A totalidade compreende a realidade nas suas íntimas e complexas determinações e revela sob a superfície dos fenômenos suas conexões internas necessárias à sua apreensão. Coloca-se em antítese à posição do empirismo, que considera as manifestações fenomênicas e causais, não chegando a atingir a essência dos fenômenos. Do ponto de vista da totalidade, compreende-se a dialética como causalidade dos fenômenos, da essência interna e dos aspectos fenomênicos da realidade, das partes e do todo, do produto e da produção. Ocorre uma degeneração do conceito e uma banalização da totalidade quando esta é explicada de forma simplista como tudo está em contato com tudo. O todo é mais que as partes. Na filosofia materialista, histórica e dialética, a totalidade não significa somatória de todos os fatos. Nos termos de Kozik, totalidade não significa todos os fatos. Totalidade significa realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer, classes de fatos, conjuntos de fatos, pode vir a ser racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda reconhecer a realidade, e todos os fatos, reunidos em seu conjunto, não constituem ainda a totalidade. O autor explica que a dialética da totalidade concreta não tem a intenção de conhecer todos os aspectos da realidade, sem exceções, nem pretende oferecer um quadro total da realidade, na infinidade dos seus aspectos e propriedades. Na verdade, os fatos expressam um conhecimento da realidade se são compreendidos como fatos de um todo dialético, isto é, determinados e determinantes desse todo, de modo que não podem ser entendidos como fatos isolados. Não podem ser compreendidos e explicados como átomos imutáveis, indivisíveis e idemonstráveis, ou seja, ao nos referirmos às políticas sociais, estas não podem ser interpretadas como fatos em si, mas sim como partes estruturais da totalidade. A perspectiva do método dialético materialista não é captar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e processos da realidade. É sim uma teoria da realidade e do conhecimento que se tem dela como totalidade concreta. A dialética compreende a realidade como um todo que possui sua própria estrutura, não é caótica, que se desenvolve, não é imutável, nem nada de uma vez por todas, que se vai criando, não é um todo perfeito e acabado, é histórica e social. Para Kozik, a totalidade concreta como concepção dialético-materialista do conhecimento do real é um processo que compreende alguns momentos indivisíveis. O primeiro é a destruição da pseudoconcreticidade, ou seja, da fetichizada e aparente objetividade do fenômeno, e o conhecimento de sua autêntica objetividade. O segundo é o reconhecimento do caráter histórico do fenômeno, e o terceiro é o conhecimento do conteúdo objetivo e do significado do fenômeno, de sua função objetiva e de seu lugar histórico. O método dialético de apreensão do real e suas ricas determinações consiste em elevar-se do abstrato ao concreto, sendo esta a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. O concreto é a síntese de múltiplas determinações, assumindo a característica de unidade do diverso. O pensamento só pode compreender o concreto em um processo de síntese a partir da reconstrução progressiva do concreto em aproximações sucessivas, afastando suposições simplificadoras e levando em conta um número cada vez maior de fenômenos reais. Nesse movimento é preciso identificar as múltiplas determinações e relações do fenômeno e investigar as categorias gerais, partes do todo, para, através da análise da estrutura interna do fenômeno, chegar à sua síntese. Ao explicar esse movimento dialético, Kozik nos esclarece que o todo não é imediatamente passível de conhecimento pelo homem, de modo que, para compreender esse todo, para torná-lo claro e explicá-lo, o homem precisa fazer um
O concreto se torna compreensível através da mediação do abstrato e o todo através da mediação das partes. É um movimento no qual todo início é abstrato, porque o concreto neste momento é o ponto de partida quando ainda se manifesta aparentemente. A partir da negação da imediaticidade e da evidência, busca-se a superação deste momento para chegar à concreticidade dos fenômenos, que agora se constituem como um rico complexo de determinações. Para Kozik, o progresso da abstratividade à concreticidade é, por conseguinte, em geral, o movimento da parte para o todo e do todo para a parte, do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno, da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade, do objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto. Esse movimento em espiral e por aproximações sucessivas exige do pesquisador um processo de decisão sobre o que se deve abstrair e o que não se deve, sobre a definição do problema a ser investigado e sobre os elementos essenciais desse problema. A tarefa da abstração, nos diz Schweitzer, é colocar o essencial em relevo e tornar possível sua análise. Para fazer isso, é preciso formular proposições iniciais sobre o que é essencial, desenvolvê-las e confrontar as conclusões com os dados proporcionados pela experiência, de modo a descobrir as verdadeiras inter-relações entre os fatores econômicos e não econômicos na totalidade. O pensamento que quer conhecer as políticas sociais em suas múltiplas dimensões e determinações não se contenta, portanto, com os esquemas abstratos de explicação, nem com as simples e evidentes representações do senso comum. Ele se esforça para desvendar o significado real das políticas sociais que se esconde sobre o mundo fenomênico da aparência. Não considera as políticas sociais como produtos fixos, como objetos reificados, coisificados, como algo independente e ahistórico. Não aceita seu aspecto imediato e aparente. Ao contrário, esse pensamento utiliza o método dialético materialista que permite compreender e revelar que as formas reificadas se diluem, perdem sua rigidez e a naturalidade para se mostrar como fenômenos complexos, contraditórios e mediados, como produtos da praxis social da humanidade. Nessa perspectiva, o estudo das políticas sociais deve considerar sua múltipla causalidade, as conexões internas, as relações entre suas diversas manifestações e dimensões. Do ponto de vista histórico, é preciso relacionar o surgimento da política social às expressões da questão social, que possuem papel determinante em sua origem e que dialeticamente também sofrem efeitos da política social. Do ponto de vista econômico, faz-se necessário estabelecer relações da política social com as questões estruturais da economia e seus efeitos para as condições de produção e reprodução da vida da classe trabalhadora. Dito de outra forma, relaciona as políticas sociais às determinações econômicas que, em cada momento histórico, atribuem um caráter específico ou uma dada configuração ao capitalismo e às políticas sociais, assumindo assim um caráter histórico e estrutural. Do ponto de vista político, preocupa-se em reconhecer e identificar as posições tomadas pelas forças políticas em confronto, desde o papel do Estado até a atuação de grupos que constituem as classes sociais e cuja ação é determinada pelos interesses da classe em que se situam. Estas dimensões, história, economia, política e cultura, não podem e não devem ser entendidas como partes estanques que se isolam ou se complementam, mas como elementos da totalidade profundamente imbricados e articulados. Uma dimensão fundamental e orientadora da análise é a ideia de que a produção é o núcleo central da vida social e é inseparável do processo de reprodução no qual se insere a política social, seja como estimuladora da realização da mais-valia socialmente produzida, seja como reprodução da força de trabalho, econômica e política. Nesse sentido, a teoria do valor-trabalho
cuja operação também é histórica e permeável à ação dos sujeitos, não é, portanto, uma espécie de respiração natural do capitalismo. Constitui uma ferramenta importante para pensar a política social, já que esta é uma mediação no circuito do valor. A condição possibilidade de implementar políticas sociais relaciona-se aos movimentos da taxa de lucros e da extração, realização, apropriação da mais-valia socialmente produzida, a relação capital-trabalho, em sentido político e econômico, e que estão na origem dos grandes ciclos econômicos de estagnação e expansão do capitalismo, tanto que sua articulação foi comemorada no pós-guerra, nos chamados Anos Gloriosos, e também foi execrada na hegemonia neoliberal, apontada como perdulária, quando as classes dominantes não mais apontam para o pacto dos anos de crescimento e criticam os impostos excessivos para manter supostos privilégios. A análise das políticas sociais sob um enfoque dialético precisa considerar alguns elementos essenciais para explicar seu surgimento e desenvolvimento. O primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O segundo é o papel do Estado na regulamentação e implementação das políticas sociais. E o terceiro é o papel das classes sociais. Nessa direção, não se pode explicar a gênese e desenvolvimento das políticas sociais sem compreender sua articulação com a política econômica e a luta das classes. É imprescindível analisar aspectos centrais da política econômica, como índices de inflação, taxas de juros, taxas de importação e exportação, distribuição do produto interno bruto nos orçamentos das políticas econômicas e social, grau de autonomia do Estado na condução da política econômica, acordos assinados com organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional, grau de acumulação e concentração da riqueza socialmente produzida, de modo a mostrar seus efeitos sobre a conformação das políticas sociais. No âmbito político, é imprescindível compreender o papel do Estado e sua relação com os interesses das classes sociais, sobretudo na condução das políticas econômicas e social, de maneira a identificar se dá mais ênfase aos investimentos sociais ou privilegia políticas econômicas, se atua na formulação, regulação e ampliação ou não de direitos sociais, se possui autonomia nacional na definição das modalidades e abrangência das políticas sociais ou segue imperativos dos organismos internacionais, se investe em políticas estruturantes de geração de emprego e renda, se fortalece e respeita a autonomia dos movimentos sociais, se a formulação e implementação de direitos favorece os trabalhadores ou os empregados. Enfim, deve-se avaliar o caráter e as tendências da ação estatal e identificar os interesses que se beneficiam de suas decisões e ações. Da mesma forma, é fundamental identificar as forças políticas que se organizam no âmbito da sociedade civil e interferem na conformação da política social, de modo a identificar sujeitos coletivos de apoio e ou de resistência a determinada política social, bem como sua vinculação a interesses de classe. Essas forças sociais podem situar-se tanto no âmbito dos movimentos sociais de defesa dos trabalhadores, quanto no de defesa de interesses de empregadores e empresariado, bem como de organizações não governamentais que muitas vezes se autoproclamam imparciais, mas que submetidas a uma análise mais minuciosa acabam revelando seus interesses de classe. Há também uma dimensão cultural que está relacionada à política, considerando que os sujeitos políticos são portadores de valores e do ethos de seu tempo. Se relacionamos as políticas sociais às estratégias de hegemonia, isso significa sua configuração a partir de uma direção intelectual e moral que está imbricada aos projetos societários com implicações para a concepção e a legitimidade de determinados padrões de proteção. Exemplo disso é o período em que estamos vivendo
de retomada dos valores liberais de responsabilização individual pela condição de pobreza, o que justifica ideoculturalmente, é isso mesmo? Justifica ideoculturalmente a focalização das políticas sociais. De acordo com Mota, a ofensiva neoliberal também forja uma cultura da crise, que dá novos formatos à seguridade social na contemporaneidade. Considerando a importância dos meios midiáticos de massa, essa dimensão hoje, particularmente, não pode ser remetida a um lugar menor na totalidade concreta. Tais elementos não constituem tópicos ou indicadores de análise. Ao contrário, são referenciais que ajudam a situar e a compreender o sentido e o significado das políticas sociais e permitem identificar tanto as determinações econômicas quanto as relações de poder, de coerção e de ameaça legal e politicamente sancionada que determinam os limites e o grau de bem-estar social, que a política social tem condições de produzir no âmbito do capitalismo. Por outro lado, são indicações que permitem observar as contradições dos movimentos objetivos e subjetivos que compõem esse processo e situar a política social no contexto dos projetos societários, em especial seu lugar na agenda contra-hegemônica dos trabalhadores. Por fim, cabe referir que a perspectiva de superação do mundo do capital articulada à bússola do método e que é indissociável deste último, constitui um elemento orientador importante da análise que será desenvolvida nos próximos capítulos deste livro. Como nos ensina Lukács, a sociedade burguesa, a totalidade concreta e suas contradições, é o substrato do método, cuja proposição central é desvelar tais contradições, tendo em vista alimentar um projeto de transformação social. Trata-se de um patamar de observação radicalmente crítico e que não reconhece no mundo do capital nenhuma possibilidade de conjugação positiva entre a sua acumulação e o princípio da igualdade. Portanto, se a política social é uma conquista civilizatória e a luta em sua defesa permanece fundamental, podendo ganhar em países como o Brasil uma radicalidade interessante, ela não é a via de solução da desigualdade, que é intrínseca a este mundo, baseado na exploração do capital sobre o trabalho, no fetichismo da mercadoria, na escassez e na miséria em meio à abundância. O último período da história da humanidade tratou de desfazer a ilusão de Marshall, para quem as conquistas da cidadania poderiam se sobrepor à desigualdade. O neoliberalismo e sua atual saída belicista mostram que houve uma espécie de revanche da desigualdade sobre a cidadania, o que paradoxalmente atribui uma radicalidade inusitada à luta em defesa da cidadania, na qual se incluem os direitos sociais e humanos. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 1. Aqui elas trazem dicas de filmografia, Um Dia, um Gato, Ilha das Flores, Segredos e Mentiras. São 3 filmes que elas indicaram aí, vocês podem procurar no YouTube ou em outro lugar para assistir, tá bom? Obrigada pela sua presença até aqui. Próximo vídeo, capítulo 2, Capitalismo, Liberalismo e Origens da Política Social. Então curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aproveita e me segue lá no Instagram, Suelen_Dantas com 2 T's, e conheça meus outros canais de audiobook também, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!